e é com muita alegria. Quarta-feira ele disse que ia voltar e voltou mesmo. E para nós aqui na Cidade do Fogo é uma alegria muito grande, porque desde o primeiro congresso ele está aqui conosco, ele é sócio fundador desse congresso. Então vamos receber com alegria, aplaudindo o Senhor Jesus pela vida do pastor e deputado federal por São Paulo, Marco Feliciano. Graças a Deus, toda honra, toda glória seja dada a Jesus de Nazaré. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, ok? Não, mas não é para mim não, tá? É para o pastor Sóstenes Cavalcante, que é o homem mais bonito que está nessa reunião aqui hoje, né? Jesus deu tudo para ele, altura, barriga e coisas mais, né? Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Glória a Jesus. Deus é fiel. Onde está a sonoplastia? Será que eu consigo um pouquinho de agudo aqui no retorno? Eu estou ouvindo mais o PA do que o retorno. Se mandar para cá, ganha um beijo. Obrigado. Isaías 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque a chama não vai arder em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lindo lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que vai descer sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem neste ambiente, que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ela nesta noite, Jesus. Pega ela nesta noite. É o que eu te peço agora e sempre, no nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz: os que podem tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do meu querido amigo pastor Anderson, da sua linda esposa, pastor Flor de Lis, por todos os anos se lembrarem de mim. Agradecer a você que atendeu meu pedido da semana passada. Feliz da vida em rever aqui pregadores como o pastor Júnior de Souza. Daqui uns dias nós não vamos poder mais chamar ele de bola de fogo, né? A bola está murchando, né? Graças a Deus. Já foi quantos quilos? 50 quilos. Tudo que o irmão perdeu, eu acho que a minha equipe achou, porque
porque está todo mundo perdendo a barriga para fora da casa. Feliz da vida encontrar aqui também o Marcelo Dias e Fabiana. Obrigado por atenderem meu convite da semana passada. Se eu não falasse aquilo, eles não iam vir. Só vem com gente grande. Uma alegria. Deus abençoe todos vocês. Pastor Anderson Silva de São Paulo. Enfim, a todos nós. Roberto, mude a música para mim. Eu prometo que não vou me demorar, até porque atrasei a minha chegada, e daqui a pouco vem alguém que é bem maior do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, e eu tenho juízo. Eu só queria, antes de começar a pregar, agradecer também a Deus pela vida do nosso querido deputado federal Haroldo de Oliveira, que tem sido um guerreiro ali em Brasília, dentro das questões da família. E também não poderia deixar aqui de mandar meu abraço ao deputado Eduardo Cunha, que foi ele que esteve comigo semana passada e me emprestou para estar aqui no primeiro horário. Tem que sair daqui para ir num outro lugar. Aliás, o Rio de Janeiro é um dos estados mais abençoados desse nosso país, até porque é a igreja que mais ora nesse país. E também os crentes que oram são cheios do Espírito Santo e tem fogo até no tutano dos seus ossos. Tem algum pentecostal de verdade aqui nessa noite? Então olhe para o seu irmão e diga para ele: aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui agora. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, eu sirvo a Cristo desde criança e prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu estou com 41, com um cara de 50 e o corpinho de 60. Você ri porque não é você, bocó, né? Mas Jesus tem sido fiel e misericordioso. Desde a minha infância até os dias de hoje, eu já frequentei milhares e milhares de cultos, e eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Meia dúzia entendeu, vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Às vezes, como pregador do evangelho, sou obrigado, por motivo de força maior, a chegar depois que o culto começa. Às vezes preciso sair antes do culto terminar, mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia desses crentes maluquinhos que amam fazer hora extra na igreja, porque se ele encontrar esses vigileiros, ele fica com eles aqui também. Também puder, ele deixou escrito na sua palavra uma linda promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar mais um grito de glória. O livro do profeta Isaías, no capítulo 43, Deus tem me dado uma revelação muito forte. No primeiro versículo, no segundo e no terceiro, eu tenho a sintetização do pensamento de Deus acerca de uma reunião como essa. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito como sombra e tipologia daquilo que no futuro aconteceria. As palavras de Deus direcionadas ao Israel do Velho Testamento servem muito bem para o novo Israel que vive no Novo Testamento. E nós que aqui estamos somos descendentes pela fé de Abraão. Então tudo que Deus disse àquele povo pode em algum momento de nossa vida nos servir. E o capítulo 43 é um capítulo onde eu vejo exatamente a mão de Deus sobre aqueles que o servem. Deus tomou a boca do profeta Isaías, colocou ele diante da nação de Israel, dividiu a nação em dois grupos e disse: Isaías, eu tenho dois grupos no meio do meu povo. Um desses grupos só podem ouvir coisas racionais, e o outro grupo podem ouvir coisas sobrenaturais. Os racionais, eu tenho que falar com eles na linguagem deles, porque eu os respeito. São homens e mulheres que, devido às lutas, à sua formação espiritual, só acreditam naquilo que pode ser provado através da química, da física e da matemática. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num culto assim. Você, pentecostal até os ossos, sentado ao lado de um irmão meio intelectual. Você quer subir pelas paredes dando glória a Deus, e ele está com a mão no queixo, com a ponta do nariz. Você está quase desmaiando, e ele está tendo um arrepio de frio, porque enquanto cai fogo em você, cai sobre ele uma unção de neve.
Não que isso tenha a ver com o espírito, na verdade que isso tem a ver com o temperamento. Então meu Deus às vezes faz aquilo que eu não consigo fazer, porque eu fui criado no meio do fogo pentecostal. Não é difícil as pessoas acreditarem que eu sou canela de fogo. Então quando você é criado num ambiente assim, isso faz parte do seu caráter. Mas nem todos tiveram a mesma oportunidade que nós. Então alguns vêm para o culto e ficam sentados, ouvindo, anotando. Outros querem voar, se jogar no chão e ser arrebatados. Eu às vezes tenho dificuldade em falar com os dois públicos, mas o meu Deus não tem, porque Ele respeita todos os públicos. Deus estava olhando para o Israel dele, no capítulo 43, e disse: Isaías, no meio do meu povo eu tenho dois grupos. Um grupo eu posso falar com eles coisas simples, coisas racionais, coisas que podem ser críveis. Mas para o outro grupo eu posso e devo falar coisas que a mente humana não consegue captar, mas que o coração pode acreditar e receber. Era a maneira de Deus dizer: para aqueles que são normais eu posso fazer a seguinte promessa: se passar pelas águas, elas não te afogam. Por quê? Porque é uma promessa normal, até natural. E todo ser humano, uma vez na sua vida, passa pelo processo de um afogamento ou de um pré-afogamento, quer seja na infância, na adolescência, quer seja depois como homem maduro. Eu duvido que aqui dentro deste ambiente tem alguém que nunca tenha quase se afogado, ou seja, dentro da bolsa materna, na barriga da sua mãe, ou dentro de um córrego no mar, ou debaixo do chuveiro, ou bebendo um refrigerante, ou uma água que entrou pelo caminho contrário e você foi obrigado a cuspir. Todo ser humano passa pelo processo de pré-afogamento. Quem já quase se afogou aqui? Levante a mão, chacoalhe ela, bate no peito, olha para o seu irmão e diga: eu quase fui, mas não fui, porque Deus tinha um plano na minha vida. Então se cumpriu na sua vida literalmente Isaías 43: se passares pelas águas, elas não te afogam. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas tem uma outra parte da profecia que ela não é normal, nem aqui nem na Conchinchina. É Deus abrir a boca e falar: se para um grupo também da minha igreja eu posso profetizar que eles vão passar pelas águas e não vão morrer afogados, para um outro grupo eu posso profetizar assim: se passares pelo fogo, a chama não queima vocês. Pastor, por que não é uma promessa normal? Porque Deus não está dizendo se passares perto do fogo. Deus não está dizendo se passares por baixo, ou por cima, ou do lado do fogo, e ele não te queimará. Não, o Senhor está dizendo: se passares pelo meio, marchando, correndo, se jogando, rolando ou caminhando, andando no meio do fogo, e a chama não vai queimar você. Calma, Deus não está dizendo assim: você vai passar pelo fogo e vai sobreviver com queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau. Você vai ficar sem um braço ou sem uma perna, porque o fogo vai queimar a textura da sua pele ou os seus dedos. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está olhando para um grupo do povo dele e está dizendo: se passares pelo meio do fogo, a chama não vai queimar você. Quem conhece um pouco de fogo sabe que não há outro elemento tão forte como ele nesse nosso universo. O fogo derrete o ferro, ele queima a madeira. O fogo purifica o ouro, ele acaba com o plástico. O maior poder que existe neste planeta é o fogo. Aí vem Deus, o Todo-Poderoso, assentado no trono, olha para você, filho querido da sua presença, e diz assim: querido, querida, se levantar contra você a maior força desse universo, ela não pode fazer nada com você, porque você está debaixo da minha proteção e debaixo da minha promessa. Só quem crê nisso dá um grito daquele tamanho para acordar. Isso é o que está escrito literalmente, mas esse texto é um texto que nós podemos fazer dentro dele uma interpretação não lógica, mas espiritual, deixando de lado a base exegética, a hermenêutica, mas falando direto de coração para coração. Eu encontrei nesses capítulo 43 de Isaías a seguinte palavra: Deus, quando escolhe alguém, faz para eles promessas. Para aqueles que são normais e naturais, Deus faz promessas normais e naturais. Mas para aqueles que não são normais e não são naturais, o meu Deus faz promessas sobrenaturais.
Pastor, dê um exemplo. Dou um exemplo bem simples. Você está num culto, pastor Anderson pregando, pastor Júnior de Souza pregando, meu querido Harold de Oliveira, que eu citei agora, pregando, e de repente ele cita a Bíblia dizendo assim, querido Sóstenes: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem crê nessa palavra? Por que é que você crê? É automático. Você acredita nessa palavra porque dentro do seu espírito você vai buscar no seu inconsciente, nas suas memórias antigas esquecidas, de que você conhece alguém, ou você mesmo, ou alguém da sua família, que um dia à beira da morte foi livre dela. Aquilo que o mundo chama de sorte, nós chamamos de intervenção divina. Ora, toda vez que nós sabemos que Deus nos guardou, nós dizemos: foi o anjo do Senhor que estava ao nosso lado. E nós não temos dificuldade nenhuma de acreditar nisso, porque vivemos de experiências assim. Você está num culto e o pastor libera a seguinte palavra para você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem acredita nessa promessa? Por que é que você tem facilidade de acreditar? Porque existem experiências dentro da sua igreja, da sua paróquia, na sua família, de alguém que orou e Jesus salvou. E se a sua família não é salva, você se apega a essa promessa, porque você diz: se aconteceu ali, vai acontecer aqui também. Amém? Diga para o seu irmão: isso é uma promessa normal. Diga: normais compreendem ela. Agora olhe para mim, você está num culto e o pastor está pregando naquele movimento do céu. Ele para, aponta o dedo para você, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Você que é analfa de pai, beta de mãe, ele diz assim: eis que eu te levarei à Casa Branca, e você falará para Barack Obama sobre os princípios da minha fé. Oh, percebeu? Não tem glória a Deus. Não, fica tranquilo, é natural. Por que ninguém deu glória a Deus? Porque não é concebível. Isto é impossível. É você estar num culto como esse, de repente um pregador olha para você, aponta o dedo e diz assim: você será a pessoa mais rica do Rio de Janeiro. Você viu, até para pegar a profecia é difícil. Por que você não deu glória a Deus com facilidade quando eu falei do anjo do Senhor, ou quando eu falei da salvação da sua casa? A sua mente não está preparada para ouvir isso, porque isso não é uma promessa normal. Isso é uma promessa sobrenatural. E promessa sobrenatural Deus não gasta com naturais, porque Deus vai ter que falar, vai ter que explicar, vai ter que botar a pessoa num canto, vai ter que mostrar o caminho, vai ter que dar resultados e dizer: vai acontecer assim, assim, assim. Aí a pessoa vai acreditar. Mas para os anormais, Deus fala, Ele não quer nem saber, Ele dá um salto, cata a profecia, põe dentro do peito e recebe ela. Eu estava pregando na igreja Batista da Lagoinha alguns anos atrás, pastor Júnior, e no meio do culto, aquela benção, no final do culto, melhor, eu estava lá fora com os materiais, chegou um mineiro perto de mim, mas bem faceiro, pense no matuto, e ele chegou perto de mim assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu disse: eu senti de receber, me dê logo. E ele tirou de dentro de uma sacolinha, sócios, uma caixinha de paçoquinha embrulhada, e eu gosto daquele trem. Quem gosta de paçoquinha embrulhada? E aí eu peguei a paçoquinha, desembrulhei, comecei a comer. E ele falou assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Ele falou: não, pastor, é que ontem à noite eu fui numa vigília. Oh meu Deus, pense no matuto. E eu não sou gente. Eu falei: você foi aonde? E ele: numa vigília. Eu falei: ah, e aí? E ele falou: não, pastor, mas não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: o que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, os crentes parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Eu disse: é? Eu falei: e daí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta doido. Eu conheço profeta doido de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: o que é um profeta doido? É aqueles, pastor, que espera estar todo mundo quieto e vem por detrás da gente, na ponta do pé. Eu falei: e daí? E daí, pastor, que ele quase mata a gente do coração primeiro. Eu falei: como assim? Uai, pastor, o homem botou a mão no meu ombro. Antes de eu virar, ele falou: homem! Ai, 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 hein? Falou: pastor, me deu aquele desarranjo, revertério.
Falei, eu sei o que você fez. Ai, pastor, eu fiquei ali entre a vida e a morte. E o profeta, pastor, agarrou a minha mão e disse: homem, entra tu comigo nessa carruagem. Eu amo muito tudo isso. E eu disse: o que é que você fez? Uai, pastor, eu entrei na carruagem de fogo. Falei, mas me conta como é que foi. Ele agarrou minha mão e nós saímos correndo pelo corredor da igreja. Saímos pela porta, o outro corredor. Eu estava gostando daquele negócio. O profeta mirou a saída da igreja, pastor. Era 4 da manhã, ele correu comigo no quarteirão. Voltou dentro da igreja. Eu disse: e você? Uai, pastor, estava na carruagem, tinha que seguir o profeta. Ele entrou pelo meio da igreja, pastor, olhou o púlpito e mirou. E quando eu fui correndo, eu falei: é lá que Deus vai me colocar. Ele brecou de uma vez e eu fui sozinho. Falei: e aí que eu virei para trás, não entendi nada. O profeta estava olhando para mim com uma cara feia, dedo apontado no meu nariz, e disse: homem, sobe tu sozinho agora aí, ó, a rampa do Palácio do Planalto, porque foi onde te colocaram os príncipes do reino da terra. Eu me alegrei igual vocês. Eu senti essa emoção. Ele teve uma crise de riso que ele se acabou. E eu enfiei a mão no meu bolso, peguei meu cartãozinho, anotei o número do meu celular, estiquei para ele, ele parou de rir e falou: ué, pastor, o que é isso? Eu disse: é o número do meu celular particular. E ele: nossa, eu vou ter seu celular. Eu disse: vai. Aí ele falou: para quê, pastor? Eu disse: para quando você subir a rampa, lembra de mim quando entrares no seu reino. Eu achei que ele ia fazer o que vocês fizeram, mas ele não fez. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, olhou nos meus olhos e disse: pastor, o senhor acredita mesmo nisso? E ele falou: eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte. É o Felipe que está ali? Eu estou cego. Felipe, meu Deus do céu, Felipe Pereira. Ele falou: pastor, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para levar comida para minha casa. A minha casa é tão pequena que a porta da frente é escorada com uma cadeira de fórmica, pastor. Ou seja, eu sou pobre de marré. Como é que um dia eu posso subir a rampa do Palácio do Planalto? Quando ele disse aquilo, eu fui atingido por lembranças. E eu me lembrei de onde Jesus me tirou. E eu me lembrei quando o menino andando pelas ruas lá da Vila Tatu, onde eu cresci, de chinelo havaiana no pé, quando o chinelo havaiano ainda não era usado lá em Nova York. Eu com um embornalzinho na minha cintura, carregando uma Bíblia rasgada, indo para a casa do meu pastor falar que eu tinha uma chamada missionária. Lembrei da família onde eu nasci, com 12 pessoas dentro de 2 cômodos, onde comida para nós era algo raríssimo. Lembrei eu subindo os montes para orar, e Jesus dizendo que me levaria além do oceano. E me lembrei, um dia eu estando lá em um dos países, são mais de 70 onde eu preguei. Me lembrei estando no Hilton, em plena Londres, 18º andar, deitado na cama, e o Senhor dizendo: eu sou Deus, que quando prometo faço, que pego o homem do nada e coloco ele sobre tudo. Quando Deus me lembrou isso, eu comecei a chorar, botei a mão no ombro daquele mineirinho, disse para ele: meu filho, se foi o meu Deus que falou, se foi o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, se foi o Deus que transformou as moléculas de um machado em isopor só para ele flutuar em cima das águas, se foi o Deus que fez o mar vermelho se abrir para que o povo passasse a pé enxuto, se foi o Deus que abriu a boca de uma jumenta para repreender a vida de um profeta, quem viver verá, para ver se cumprir as promessas que Deus tem na sua história e na sua existência. Eu estava vindo para cá e o meu coração queimava, ardia sobre esta palavra. O Senhor me disse que nesta noite, neste ambiente sagrado e ungido, haverá uma unção revelada de sonhos e mistérios que serão revelados ainda na madrugada deste dia.
Quando você acordar amanhã de manhã, as pessoas vão perguntar para você se você viu por acaso um passarinho verde na noite anterior. E você vai dizer: não, eu ouvi mesmo, foi uma pombinha de fogo que voou sobre nós e trouxe o poder da glória e do Pentecostes sobre a nossa história. Na noite de hoje não há espaço para a carne, nem para aquele que é natural. Deus te trouxe para te dar sonhos proféticos, te dar revelações e te fazer lembrar que tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Vou repetir: tudo que Deus prometeu a você vai acontecer. Tem o outro ou não, tem as pessoas ou não. E se você acredita nisso, dê um grito para acordar a cidade inteira. Seu assento. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir as promessas que Ele tem te feito. Ouça-me, eu disse que você não faz menção e você não tem dentro de você o tamanho do sentimento de fé preciso do que Deus é capaz de fazer para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você acredita no que eu estou dizendo? Então levante a mão direita para o céu comigo. Chacoalhe a sua mão. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, por favor. Não, tira ela do lugar. Diga com todo respeito: se você veio para cá é porque você não é natural. Então Deus esta noite vai fazer isso com você. Tira a pessoa do lugar, chacoalha ela, chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família. Deus vai trazer a existência o que não existe. Homem no lombo de um cavalo. Ele está onde? Não ouvi? Queria ouvir toda a igreja. 1, 2, 3. Ele está guerreando pelo Deus dos céus. A ira de Deus contra a nação contra a qual ele está lutando é violentíssima. Faltar-me-ia tempo para contar os fatos históricos, onde o Deus daquele povo, ou o rei daquele povo, pegou um bezerro, colocou nele o nome de Yahvé e sacrificou no altar para aplacar a ira dos seus deuses. Imagine uma nação pagã que mata, entre aspas, o Deus de Israel. A ira desse homem é uma ira divina, porque Deus está dentro dele. E Deus faz a ele uma promessa dizendo: Josué, eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Me arrepiou o corpo todo. Quem é espiritual entendeu. Vou falar de novo. Eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Josué partiu contra o inimigo. E de repente, no meio da caminhada, ele parou, puxou o arreio do cavalo, olhou para o céu e disse: Senhor, amanhã eu continuo a peleja. Deus olhou e disse: eu falei que eu entrego o inimigo hoje. Era tudo que Josué queria ouvir. Senhor, então o Senhor dá um jeito, porque o meu cavalo não enxerga no escuro. A lua está aparecendo lá em cima e o sol está se pondo lá embaixo. Não dá para pegar o inimigo no escuro. Quando Deus ouve e vê aquilo, o meu Deus é obrigado a operar o maior milagre do Velho Testamento. Ouça-me, eu vou te dar as duas visões, a espiritual e a visão científica. Então não me julgue pela primeira. Na visão de Josué, um homem que viveu milhares de anos antes de nós, que não sabia nada sobre o poder do cosmos, que não tinha nem noção de que o sol não pode parar, porque ele não se move. Na visão de Josué, Deus ficou de pé no trono, arregaçou as orlas do seu vestido, as mangas, colocou uma mão debaixo do sol e a outra mão em cima da lua, e disse: vê se está boa a claridade aí. Se só dar esta visão espiritual anima a gente, imagina o que eu vou te falar agora. Respire fundo.
Quem conhece um pouco do organograma celeste, quem conhece um pouco de astronomia, sabe que os corpos celestes que estão neste grande cosmos, eles têm vida própria. A vida própria é dada pelo hálito e o fôlego do meu Deus. Nós vivemos em uma das galáxias que compõem este grande universo. A nossa galáxia tem como centro dela o Sol, e a Terra, este planeta lindo que gira ao terceiro lugar ao redor do Sol. Pois bem, sabemos hoje que a Terra e nosso grande sistema são regidos por duas palavras que na ciência uma se chama rotação e translação. Sabemos que a Terra leva 24 horas para dar um giro ao redor do seu eixo imaginário, e leva 365 dias de 24 horas para dar um giro ao redor do Sol. Quem conhece um pouco do sistema do universo sabe que tudo gira no sentido horário. Existe um magnetismo nessa nossa galáxia que faz tudo seguir no sentido horário. Entre na sua casa hoje à noite e abra a torneira na pia da sua cozinha ou na pia do banheiro e olhe como a água roda. A água gira no sentido horário. O magnetismo da Terra faz com que isso aconteça. O que poucas pessoas sabem é porque é que o nosso planeta gira. A Terra é uma grande panela de pressão. Imagine que o centro da nossa Terra ele é oco, e dentro desse centro oco existe uma massa chamada amálgama. É uma mistura de terra com muitos metais derretidos. O centro da Terra chega quase ao intenso calor da superfície do Sol. Imagine uma panela de pressão em ebulição. Se não tivesse aquela válvula, ela estouraria. Assim é o planeta Terra. Ele só não estoura por causa dos sulcos e veias que há dentro pelo meio da sua terra. Todas as vezes que essa massa em ebulição dentro dela libera gases, esses gases sulcam a terra, param em alguns lugares e criam os lençóis freáticos, e eles sobem sobre a terra dando vida a ela. É desta terra viva que as plantas tiram o seu nutriente para sobreviver. E nós sabemos que o nosso planeta só vive por causa dessas plantas, que durante o dia libera para nós o oxigênio e durante a noite o gás carbônico. Isso chama-se processo de fotossíntese. Ou seja, todo o nosso universo, e principalmente a nossa galáxia, é um eixo que funciona muito bem. Imagine que se quebrar um elo desta corrente, despedaça todo o nosso sistema solar. Um dia desses eu li um livro chamado Universo em uma Casca de Nós, daquele escritor Stephen Hawking, um britânico, que herdou a cadeira de Einstein. Ele escreveu um livro dessa grossura só com a pontinha do dedo. E ele diz: o universo é um corpo que se expande e cresce no sentido horário. Se houver qualquer problema no universo e ele recuar ou estagnar, o universo pode explodir por causa da composição dos seus gases, e tudo que foi criado de um grande grito chamado Big Bang pode, através de um grande grito ou barulho, deixar de existir. Ele tem provas científicas disso. A matéria, a antimatéria, a física quântica, tudo isso prova que o que ele diz é real. Então preste atenção no que eu vou dizer a você agora. Olhando pela nossa perspectiva humana, a Terra, aparentemente falando, ela está parada, mas nós sabemos que ela gira por causa do Sol, sim ou não? O que nós não sabemos é a velocidade com que ela gira. A Terra gira, se não me falha a memória, a mais de 7.000 quilômetros por segundo. E por que nós não sentimos, pastor? Pela lei da física, somos muito pequenos. A lei da gravidade nos atrai, nos cola nesta terra. Nós não percebemos o que está acontecendo agora, mas se estivéssemos olhando de longe, veríamos essa terra girar como um peão, numa velocidade incrível. Quem está entendendo, diga amém. Agora olha o que é que aconteceu. Deus fez uma promessa a um homem no lombo de um cavalo, que ele entregaria o inimigo na mão deles naquele dia. Na mente humana desse homem, só é dia enquanto existe o sol. E para ver o sol, a lua não pode aparecer. Na mente dele, Deus teve que parar o universo inteiro. E o que eu vou falar agora é só para quem é espiritual. Pense num Deus que ficou de pé no seu trono, olhou a terra girando no sentido horário a 7.000 quilômetros por segundo, e para cumprir uma promessa, ele põe uma mão debaixo da terra, põe a outra mão em cima da terra, e está aqui na terra de uma só vez. Imagine a força de atração e o atrito que houve. Pelas palavras do físico inglês Stephen Hawking, a Terra era para ter sido destruída, porque ao ter parado, parava todo o complexo do sistema solar, e um grande fogo devastaria o universo.
Mas o meu Deus não fez só isso. Se eu conheço a majestade do meu Deus, Ele parou a terra no seu eixo imaginário. E não só parou, Ele girou a terra ao contrário. Não, você não entendeu, eu vou desenhar de novo. Deus, além de parar a terra, girou a terra ao contrário. Ou seja, Deus fez tudo aquilo que os cientistas dizem que não pode fazer. Deus arriscou a existência do universo. Mais ainda, eu não sei quantas horas ficou nisso. Uma batalha não se vence em segundos, não são em minutos, são em dias. Não se sabe quantos dias o sol ficou naquela posição. Não há noção se foi um dia, uma semana ou um mês. Não se sabe o que foi feito do cansaço dos homens. Pior, eu não sei o que foi feito da mente das plantas, que precisa ver escurecer para soltar o gás carbônico, para ter o equilíbrio nesse nosso planeta. Deu na cabeça delas um nó. O sistema de fotossíntese foi completamente bloqueado. Gente, olha o que Deus é capaz de fazer quando Ele faz uma promessa para quem quer que seja. Deus, quando faz uma promessa, Ele arrisca a criação do universo inteiro, mas a palavra dEle não cai por terra. Não sou eu quem digo, é o meu Cristo que diz. E Ele diz na sua palavra: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero saber se existe alguém aqui na Cidade do Fogo hoje que tem uma promessa de Deus na sua vida ainda não cumprida. Então, por gentileza, melhora o seu rosto. Não fique me olhando com essa cara feia, parecendo cara de quem foi batizado num pote de vinagre. Se você tem promessa de Deus, tire esses olhos secos do rosto e comece a se emocionar. Quem tem promessa sobrevive. Há uma promessa para o nosso país. E vamos viver os dias de ver esta promessa se cumprir. Promessas pelas quais a igreja ora há muitos anos. E eu fico muito feliz tendo aqui nessa plataforma homens que ajudam a fazer essa história e vão continuar ajudando. Só Deus sabe a importância do meu deputado Haroldo Oliveira, que está do lado da sua bela esposa, que eu conheci uma vez só. E ela estava com o cabelo maior, agora está parecendo a Lady Di, né? Ver aqui Felipe, que me ajuda lá como um guerreiro. Ver o Sóstenes, que vai estar lá o ano que vem. Vamos fazer uma loucura naquele lugar. Pessoas que acreditam na promessa desse país. Promessa de dias melhores. Promessa em que os nossos filhos não vão ficar como zumbis pelas ruas cheirando crack. Promessa onde as nossas filhas não serão violentadas e vendidas a sua virgindade a preço de banana. Promessa em que o governo do justo vai chegar aqui. Agora, para crermos nessa promessa macro, nós temos que acreditar numa promessa micro. É uma promessa que está dentro de você. Você não é o verme do carrapato. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo nem que você pensa que é. O que você é ainda será revelado. O meu Deus tem algo tão grande para a sua vida que, se você soubesse e acreditasse, não estaria aí com essa boca travada. Segura aí, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Quem tem promessa não se entrega. Eu quero mandar um recado para o inferno, e eu quero que todos fiquem de pé nesta hora. E o recado para o inferno é esse: pode se levantar 11.000 demônios contra quem tem promessa. 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não será atingido. Aquele que tem promessa não se entrega. Se não deu certo hoje, dará certo amanhã. Se não der certo amanhã, no final da semana vai acontecer. Se não der certo no final da semana, até o fim do mês vai acontecer. Se não der certo esse ano, ano que vem será o seu ano. O que não pode é você ficar aqui me olhando com essa cara triste, achando que Deus só ouve os outros e não ouve você. Só quem tem promessa de Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado nessa hora. Eu vou orar pela sua vida.
Senhor, eu queria um sinal nesta noite. Onde houver um homem e uma mulher que tem uma promessa gigante dentro de si, faz brotar dentro deles a maior de todas as emoções, que é atrelada à fé. Traz aos olhos dos seus filhos a visão daquilo que aparentemente haviam perdido. Traz para dentro deles a confirmação de que dias melhores virão. E se há entre nós alguém a quem o Senhor prometeu coisas grandes, violentas, traz dentro deles agora a chama do Pentecoste. Onde houver alguém que tem promessa e é batizado com o Espírito Santo, traz sobre eles o renovo nesta hora. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não onde houver alguém que tem uma promessa, meu Deus, traz a alegria sobre eles. Mas sua palavra vai se cumprir. Para terminar, solte a mão do seu irmão, levante a mão direita bem alto, estique os dedos, só quem crê. Diga comigo: todos os demônios que roubam a fé, que matam os sonhos, que me fazem esquecer as promessas, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão, feche a sua mão. Você crê nisso? Lucas 10:19: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você abraça 2 pessoas e diz: vai acontecer o milagre da promessa. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família será abençoada por essa promessa. 2, o estado do Rio de Janeiro vai exportar avivamento. 2,5, Satanás é um derrotado. 3, jogue no chão, em cima. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser. Abraça, 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 abraça. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, aleluia. Deus que não é homem, Vai acontecer. mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Quem pode aplaudir? de promessa, Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Tome o seu assento, por gentileza. Aproveita que você sentou, olha nos olhos do irmão que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele: tenha paciência, vai acontecer. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala.